Quando falamos de Deadpool, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Spandex vermelho, piada selvagem, armas, sangue, muito sangue, armas e muitas outras coisas. O mesmo vale para seus poderes, porque a cura não é só uma habilidade sobre-humana. Por isso, nesse vídeo, listamos 10 poderes ocultos dele que você pode ter perdido, ou talvez simplesmente ignorado. Também passaremos rapidamente pela sua história de origem, para entender melhor essas habilidades escondidas. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça. Mas antes de começar a nossa explicação, temos um pequeno pedido a você. É só um cliquezinho, para você não custa quase nada, mas pra gente vale muita coisa. Inclusive, se puder botar um comentário aqui embaixo, o que você está achando, o que você achou do filme Deadpool, a gente vai agradecer muito a você. Mas então, vamos embora agora pro nosso conteúdo. Começar vendo a origem do Deadpool. A história do nosso anti-herói selvagem começa com uma criança normal, o Wade W. Wilson, vivendo em uma pequena cidade de Ohio. No entanto, sua família era extremamente disfuncional e abusiva. Era tão tóxica que o Wade nem sequer tem memórias claras de sua infância. O que ele lembra é que seu pai abandonou a família. Depois disso, sua mãe se tornou alcoólatra, e as coisas ficaram bem ruins. Honestamente, ele se culpava pela condição de sua mãe, pensando que ele era um fardo para ela. Então o jovem Wade decidiu cair na estrada e nunca mais ser um fardo para ninguém. Ele se juntou ao exército aos 17 anos e se tornou adepto de táticas militares, mas logo foi dispensado. Depois disso, ele se tornou um mercenário e continuou mudando sua identidade. Quando tudo deu errado em uma de suas missões, no Canadá, ele encontrou seu homônimo e alvo de assassinato, Wade T. Wilson. No entanto, ele acabou matando a esposa dele em vez disso, e seu verdadeiro alvo fugiu. Foi um acidente, claro. Depois disso, nosso Wade W adotou a identidade de seu alvo perdido, Wade T. Ele também havia sido diagnosticado com câncer cerebral inoperável. Mas um raio de esperança brilhou para ele na forma do programa Arma X do governo canadense. Como agora estava usando o nome do canadense Wade T. Wilson, ele teve fácil acesso a isso. Então ele se voluntariou e recebeu o fator de cura de Wolverine, que fez maravilhas por ele. Seu câncer foi finalmente controlado, graças à cura rápida. Mas toda moeda tem dois lados. E o outro lado dessa moeda ficou bem nojenta para ele. Como efeito colateral, seu rosto ficou meio feio. Ele meio que perdeu sua estabilidade mental. Mas ele conseguiu se juntar ao time interno de mercenários. No entanto, isso durou pouco, porque seus poderes tinham alguns problemas de desempenho, então enviaram para ser tratado no hospício, uma instalação governamental para super-humanos fracassados. O hospício tinha alguns métodos de experimentações bem torturantes, então os pacientes lá formaram uma aposta, para ver quem morreria e quem conseguiria sair das instalações. Eles chamaram isso de Deadpool. Nosso herói adotou esse nome e então escapou da instalação para sempre. Esse é o resumo de sua história de origem. E como prometido, agora compartilharemos com você seus 10 poderes ocultos que muitas vezes escapam aos nossos olhos. Regeneração molecular. Como dissemos na história de origem, Deadpool tem um fator de cura de Wolverine. Então você pode chutá-lo, esfaqueá-lo, até perfurar uma arma nele, fazer um buraco nele, uma bala, que nada vai parar esse cara. Cada ferida vai se curar. No entanto, há uma coisa mais especial sobre ele. Sua habilidade regenerativa se estende ao nível molecular. Então você pode cortar seus membros e eles simplesmente crescerão novamente. Parece muito engraçado também quando ele regenera novas partes do corpo, como se o membro de uma criança tivesse sido anexado ao corpo de um adulto. Até mesmo decapitar esse cara não adianta. Ele simplesmente recoloca a cabeça no lugar. Isso praticamente o torna imortal. Curiosamente, Thanos é responsável por isso. Veja como. Nosso anti-herói louco uma vez se apaixonou pela morte. Embora ela não fosse uma garota chamada Morte, ela era a verdadeira personificação da morte. Ela disse a ele que seu relacionamento não iria adiante, até que ele morresse. Embora ele pudesse curar seus ferimentos, naquela época ele não era imortal. Então não era impossível para ele fazer isso. No entanto, Thanos tinha um passado quente com a morte. Então, como ele poderia permitir que o Wade ficasse com ela? Por isso, Thanos transformou Deadpool em imortal, dando-lhe essa habilidade incrível ao custo do amor. A outra coisa interessante sobre sua regeneração molecular, mesmo que ele seja decapitado, seu corpo continua se movendo sozinho. Então, suas partes do corpo cortadas não morrem simplesmente. Elas mantêm essa habilidade regenerativa. E isso até causou problemas para ele uma vez. Deadpool uma vez jogou fora todas suas partes do corpo sobressalentes. Mas essas partes ficaram muito próximas uma das outras. Devido à sua poderosa habilidade regenerativa, essas partes do corpo se uniram para formar um novo humano. Completamente novo. Sim, você ouviu direitinho. E essa pessoa era um Deadpool maligno, que continuou ferindo o original. Agora, isso é assustador. De qualquer forma, seu poder de cura e regeneração é o ponto crucial de suas habilidades. Eles também são responsáveis por alguns de seus outros poderes legais. Então vamos dar uma olhada neles. Imunidade a doenças. Os poderes de cura de Deadpool não se limitam a ferimentos externos. Eles se estendem ao sistema imunológico do corpo dele.
Isso significa que ele é imune a todos os tipos de doenças, infecções, distúrbios e quaisquer outros tipos de elementos extremos que possam ameaçar a sua saúde. Então, sem nariz entupido para ele quando a estação muda. Bem confortável, não? Isso significa que ele também não pode se transformar em um zumbi? A resposta para isso é sim e não. No quadrinho Night of the Living Deadpool, podemos vê-lo andando sem ser infectado durante o apocalipse zumbi, mas ele se transformou em um zumbi uma vez. Ele até destruiu completamente uma cidade como zumbi. No entanto, seus fatores de cura entraram em ação e o curaram de volta ao normal. Também há o quadrinho Marvel Zombies, que tem um Deadpool zumbi reduzido apenas a uma cabeça, que é muito maneiro. Então, sim, às vezes a trama prevalece sobre o poder dele. A propósito, isso também lhe dá um ótimo metabolismo. Então, ele é imune a toxinas também, embora uma quantidade extremamente grande delas possa surtir um certo efeito. Isso também o salva de problemas de saúde, como obesidade. E também significa que ele pode continuar comendo ou bebendo álcool sem engordar ou ficar de ressaca, e nunca perder sua musculatura definida. Acho que agora todo mundo tá um pouquinho de inveja dele, exceto pela parte do álcool. Isso aí é uma pena. Esta habilidade é muitas vezes negligenciada, mas pode ser muito útil em muitas situações. Imagina se o inimigo pobre desavisado mistura veneno a comida ou bebida da Deadpool. E não tem efeito nenhum e ainda acaba levando uma surra depois dessa palhaçada. Sério, isso dá a ele uma vantagem sobre seus oponentes que não podem atacá-los com venenos, tranquilizantes ou até mesmo algumas drogas de controle mental. Isso, o controle mental. Também me lembra de outra habilidade super dele: imunidade à telepatia. Como você sabe, o Woody Wilson estava sofrendo de câncer cerebral em um momento, mas depois ele se tornou o Deadpool e se curou disso. Bem, o fato é que ele não foi exatamente curado. Em seu cérebro existem células cancerígenas que estão constantemente morrendo e se regenerando. Então seu cérebro não é muito estável. Está em um estado constante de mudança biológica. Isso torna difícil para telepatas atacarem sua mente. O controle mental sempre foi um dos grandes desafios para os heróis, porque os vilões podem fazer com que eles dancem conforme a música. No entanto, mesmo os maiores heróis psíquicos como Cable, Professor X e Emma Frost não conseguiram invadir a mente Wade. Então esqueça os vilões como o Red, conseguindo controlá-lo. Mas devo mencionar que às vezes essa habilidade não funciona, tornando-o vulnerável a influências psíquicas. O Rei das Sombras conseguiu controlá-lo, e também vimos Psylocke ser capaz de influenciá-lo telepaticamente em várias ocasiões. Ele também pode ser parte de um elo psíquico para se comunicar telepaticamente com outros, como vimos ele fazendo com os membros dos X-Men. Além disso, ele não está seguro de outras formas de ataques psíquicos. É só que sua mente não pode ser invadida diretamente, dado o número de pensamentos que passam em sua mente. Há outro poder oculto semelhante a essa imunidade, que é a resistência à possessão. Se a sua mente perversa estava se perguntando, talvez, se não pudermos controlar a mente de Deadpool, então podemos dominar sua alma? Deixe-me dizer que isso também não vai acontecer. Deadpool joga solo. Embora sua cabeça esteja cheia de vozes únicas, você não pode simplesmente alugar seu corpo. Essa resistência à possessão é também semelhante à sua imunidade à telepatia. Sua anatomia única o ajuda a combater tal possessão. No caso de algum demônio ou entidade sobrenatural conseguir entrar em seu corpo, Deadpool continuaria a manter o controle e em seguida lutaria contra o demônio. Já vimos isso na edição 897 da revista Deadpool Team Up. Nesse quadrinho, ele se junta ao Motoqueiro Fantasma para derrotar um demônio chamado Zafan. No entanto, Zafan consegue possuí-lo, mas, para sua surpresa, ele não ganha controle sobre ele. E as vozes dentro da cabeça do Deadpool começam a zombar do Zafan. Depois disso, o Motoqueiro Fantasma exorciza Zafan do corpo do Deadpool. É uma habilidade legal, extremamente útil, que torna o seu inimigo inofensivo. Agora vamos passar para seus outros poderes. Teletransporte. O Homem de Ferro tem um traje com repulsores para viajar. O Homem-Aranha pode balançar-se por aí. O Motoqueiro Fantasma tem a sua clássica moto. Por outro lado, o Deadpool tem um serviço de táxi confiável, pelo menos nos filmes. Mas por mais confiável que o táxi do pai possa ser, não é o meio mais eficiente de transporte. No entanto, o transporte dele é diferente nos quadrinhos. Neles, ele tem um dispositivo de teletransporte criado por seu amigo Weasel, para rapidamente levá-lo a locais diferentes. Isso foi muito útil e conveniente para ele. Então, ele parou de usar o dispositivo depois de um tempo. Pois, como vimos nos quadrinhos Deadpool e Cable, ele usa a habilidade de teletransporte de seu amigo Cable. Isso aconteceu bizarro, porque Cable o engoliu quando ele havia derretido em uma poça. Essa gestão transferiu o material genético de Cable para ele, permitindo que ele se teletransportasse para onde quer que Cable estivesse naquele momento. Teletransporte certamente é uma ótima habilidade, mas podemos entender por que Deadpool decidiu não usá-lo.
teria tornado as coisas muito fáceis para ele. E onde está a diversão nisso? Quebra de quarta parede é um dos poderes clássicos da Deadpool. Além de seu poder regenerativo, a consciência da quarta parede é a sua habilidade mais reconhecida. No entanto, essa habilidade pode ser mais do que apenas alívio cômico. Quebrar a quarta parede significa que o personagem fictício reconhece a existência do público. Deadpool faz isso muito, mas a maneira como ele faz é mais única do que outros personagens. Não é apenas para efeito cômico ou dramático. Para ele, é outro nível de autoconsciência cósmica que seus colegas super-heróis não têm. Ele uma vez cruzou o caminho com o Beyonder, um ser onipotente, ciente do universo Marvel. Ele encontrou na fundação da realidade, o lugar onde cada evento e universo se originam. Com esse encontro, Deadpool se tornou ciente de que ele é, de fato, parte de uma história em quadrinhos. Ele saiu com essa nova consciência cósmica que o serviu para lutar contra oponentes também. Com essa habilidade, ele afirmou ter lido edições anteriores desses quadrinhos, publicando informações táticas sobre seus oponentes. Cara, muito sinistro. Isso é um grande trunfo. Ele também foi uma vez torturado por um cientista louco, então ele suportou essa tortura, lembrando de que não era real, e que toda essa tortura é apenas a imaginação de um escritor qualquer. Ele também é conhecido por arrancar páginas de seus próprios quadrinhos, que não concordam com a trama. E claro, como podemos esquecer quando Deadpool mata o universo Marvel? Ele matou os Vingadores, os X-Men e todos os outros personagens. Depois disso, ele salta para a realidade dos escritores de quadrinhos e os mata também. Bem sombrio, né? Mas isso apenas mostra o quão incrivelmente ele pode usar essa habilidade a seu favor. Atirador e artista marcial experiente. Contamos a você da história de origem com ele que serviu no exército por um tempo. Foi então que ele começou a se tornar adepto do uso de armas. Desde então, ele percorreu um longo caminho como atirador e artista marcial. E muito disso se deve ao seu corpo sobre-humano também. Ele tem reflexos extremamente bons e agilidade, o que é muito útil em artes marciais, com uma impressionante coordenação muscular e equilíbrio. Ele conseguiu dominar várias técnicas de combate corpo a corpo, como o Savate. Ele também provou suas habilidades nas artes marciais ao lutar contra mestres de combate, como Wolverine e o Taskmaster, e até derrotá-los. Essa alta coordenação também o ajudou a se tornar um atirador experiente. Já ouvimos matar 3 homens com uma única bala na famosa cena de contagem de balas. Poxa, ele pode até cortar balas com suas espadas. Isso não é fácil. É incrivelmente impressionante. Seja com armas ou espadas, ele garantirá que o alvo seja morto. Você também pode agradecer a Monsignor por isso. Esses dois se conhecem há muito tempo e têm tentado de tudo para se matar. Por causa disso, Deadpool aprimorou sua mira a um nível incomparável ao do Gavião Arqueiro. Habilidades linguísticas. Deadpool tem mais uma habilidade incrivelmente impressionante. Poucas pessoas conseguem dominar facilmente: as línguas. Isso o torna multilíngue. O trabalho de um mercenário ou assassino não é fácil. Isso porque eles não só têm que matar pessoas em situações extremas, mas também não sabem em qual país seu alvo pode estar. Se aliar a alguém temporariamente pode ser um obstáculo em tal caso. No entanto, Deadpool não deixa que isso seja um problema no seu trabalho. Ele dominou várias línguas ao longo dos anos, e isso tem se mostrado útil também. Além do inglês, ele pode falar espanhol, japonês, alemão, linguagem de sinais e até mesmo Esperanto, uma língua artificial criada como uma segunda língua internacional. Já ouvimos usando a ASL para falar com o Gavião Arqueiro, que é surdo, no quadrinho Hawkeye vs Deadpool. Ele também usou o espanhol para falar com seus companheiros no quadrinho Deadpool and the Mercs for Money. Então, ele fala em japonês no quadrinho Deadpool Team Up. Quem sabe talvez ele possa falar ainda mais línguas e só não tivemos a chance de testemunhar isso. Quem sabe até português. Seja qual for o caso, é uma habilidade oculta, legal e útil. Isso eleva a conduta anti-esportiva a um novo nível. Imprevisibilidade. Deadpool seria Deadpool sem suas loucuras e ações imprevisíveis. Mas essa imprevisibilidade não é apenas divertida ou irritante, como algumas pessoas podem achar. Ela também é uma ajuda inesperada em suas lutas. Traga os gênios táticos para lutar contra ele. Eles não conseguirão prever seu próximo movimento, porque nem ele sabe o que pode fazer em seguida. Uma luta com Deadpool não pode ser um jogo de xadrez. O Taskmaster aprendeu isso de maneira mais difícil. Ele é um habilidoso estrategista e artista marcial que pode copiar os movimentos de seu oponente, apenas observando-os. No entanto, as coisas foram contra suas expectativas quando ele teve que lutar contra Deadpool, na segunda edição do quadrinho Deadpool de 97. Os dois se enfrentaram e nosso herói o confundiu totalmente nessa luta, enquanto ele começava a dançar a Macarena do nada. Por causa disso, Taskmaster não conseguiu derrotá-lo. Você também pode ver sua luta animada no episódio 16 da segunda temporada de
Ultimate Spider-Man. Agora, esse é um episódio hilário onde o mestre em copiar movimentos falhou em derrotar nosso mercenário imprevisível mais uma vez. Porque só porque nosso Deadpool é imprevisível, isso não significa que ele seja incapaz de lutar. Na verdade, isso só o ajuda, porque seus inimigos tendem a subestimar seus movimentos que viram o jogo a favor dele. Resistência sobre-humana. Deixe-me levá-lo de volta às aulas de biologia do ensino médio. Quando fazemos exercícios extenuantes ou qualquer outra atividade desse tipo, nosso corpo produz ácido lático. É importante para a produção de energia, mas muito disso pode causar fadiga muscular e câimbras. Isso não é algo que heróis ou mercenários podem se permitir. No entanto, todos sabemos o quão bom é o metabolismo do Deadpool. Por causa disso, os músculos produzem menos dessas toxinas de fadiga. Isso permite que ele dure mais em lutas do que alguns de nossos outros heróis. Ele pode continuar lutando por dias sem precisar de uma pausa em suas lutas. Isso lhe dá a melhor resistência do que o Capitão América, que geralmente é considerado capaz de lutar por horas. Ele também provou sua resistência excepcional ao lutar contra alguns oponentes realmente desafiadores, como Hulk e Carnificina. Ele também pode lutar incansavelmente contra hordas zumbis e alienígenas. Há mais uma coisa, mesmo que ele se esgote em uma luta, seu poder de cura reviverá suas células, para rapidamente colocá-lo de volta ao seu desempenho máximo. A maioria dos poderes é muitas vezes invisível aos nossos olhos, mas tendemos a ignorar todo o seu potencial. Espero que possamos ver mais dessas habilidades incríveis nos próximos filmes. E já vimos algumas delas bem interessantes no filme Deadpool Wolverine, que foi lançado recentemente e que é muito bom. E é isso, galera. Já deixa aí embaixo o que você acha do Deadpool. O que você achou do filme Deadpool Wolverine? Você gostou? Cara, eu amei o filme. Já vi 2 vezes e quero ver de novo. Então, diz aí embaixo qual o poder mais interessante, qual dos poderes você não tinha ideia que ele sabia. Tem algum outro poder que ficou de fora? Coloque embaixo nos comentários. Beleza, galera? Então, até o próximo vídeo. Valeu!